Quinta-feira complicada aqui em Uberlândia, viu, gente? Uma mulher de 49 anos foi atacada hoje. Ela estava fazendo uma caminhada quando foi rendida por um homem armado com um facão. A vítima foi estuprada e golpeada várias vezes. Com cortes profundos, ela se fingiu de morta para conseguir se salvar. O homem foi preso pela PM. Esse é o homem apontado como suspeito de estuprar e tentar matar uma mulher de 49 anos na manhã desta quinta-feira, na zona rural de Uberlândia. Ele foi levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil no meio da tarde. A prisão feita pela Polícia Militar aconteceu horas depois do crime. Ele foi encontrado em um posto de combustíveis, a cerca de 30 quilômetros de Uberlândia. A partir do momento que tivemos contato com a vítima, ela nos passou informações sobre características do autor, e essas informações foram divulgadas de imediato via rede rádio. Então, todas as viaturas de Uberlândia teve acesso às informações, e o que auxiliou também foi que um morador próximo ao local, que teve conhecimento do fato, ele avistou um indivíduo com essas mesmas características no posto na BR-452. E, de imediato, passou essa informação para a viatura da Polícia Rodoviária Estadual, que estava fazendo a operação Blitz nas proximidades do posto. Essa viatura deslocou até o posto e conseguiu fazer a abordagem desse indivíduo. Agora, preste atenção num detalhe. O suspeito do estupro tem o nome de uma mulher tatuado nas costas. O nome é Fernanda. Ele foi ouvido pela Polícia Militar preliminarmente, mas não confessou o crime. Aliás, a polícia terá uma dificuldade extra. Ele se identificou como Hamilton Pereira Alves, mas a PM desconfia que esse nome seja falso. Se identificou como Hamilton Pereira Alves e diz que ele possui várias passagens e condenações no estado de Minas Gerais, porém não foi localizado nenhum registro com esse nome nos nossos sistemas. É o que nos leva a crer que ele está utilizando um nome falso. Ainda que não se tenha certeza da identidade do suspeito, a Polícia Militar teve contato com a vítima no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E por meio de fotos, no celular mesmo, ela o reconheceu como autor do estupro e da tentativa de homicídio. Agora, o trabalho passa para a Polícia Civil, que tem métodos para reconhecê-lo, para determinar a verdadeira identidade deste homem. As características que foram repassadas para a vítima são idênticas às dele, né? E outros fatos também. Ele estava com a roupa, várias partes da roupa sujas de sangue, possivelmente sangue da vítima, né? E a outra coisa também é que ele mente o nome o tempo inteiro. Ele já entrou em contradições várias vezes a respeito da sua identidade. Eu quero falar ao vivo com o repórter Vinícius Lemos, que acompanhou a prisão desse rapaz. Vinícius, boa noite, se é que a gente pode dizer boa noite, começando a nossa conversa de hoje falando sobre esse caso. Esse homem, na verdade, vocês não conseguiram conversar com ele, né? Assim que ele chegou, ele já foi levado para dentro da delegacia e não se sabe se ele negou, se ele confessou esse crime até agora, né? Boa noite, Lu. Boa noite a todos. A gente deseja uma boa noite a todos, né? Inclusive para a vítima desse crime. Lu, não, a gente não conseguiu falar com ele, até porque foi muito rápido, né? Ele chegou até a delegacia de plantão e já foi rapidamente levado para a sala do delegado para ser ouvido, porque ele inclusive foi ouvido pela polícia, entrou em contradição, deu na verdade várias informações muito contraditórias, e aí a gente não sabe exatamente nem o nome dele, né? Pelo que a gente conseguiu apurar, o que a gente sabe é que ele realmente esteve envolvido nesse crime, pelo menos a suspeita é muito forte. Obviamente que isso vai demandar uma investigação da Polícia Civil, um inquérito e assim o indiciamento dele, né? Mas a polícia tem bastante convicção nessa teoria de que ele é mesmo o autor desse crime, desse estupro e dessa tentativa de homicídio. É bom a gente salientar, porque ele golpeou ela várias vezes com um facão após estuprá-la, uma mulher de 49 anos. A gente também não sabe a idade, mas como o sargento Durães falou em entrevista, ele quando foi pego tinha as roupas sujas de sangue. Isso leva a crer que pode ser mesmo ele o autor, esse homem que inicialmente foi identificado como Hamilton, mas é até difícil a gente bater muito nesse nome por conta disso, né? A gente não sabe se é realmente o nome do suspeito. Como a polícia mesmo já informou, o problema nesse caso é ele falar que, olha, eu tenho passagens, eu faço parte disso, faço parte daquilo, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Agora,
a gente viu aí na reportagem, né, Lu? A vítima reconheceu o suspeito. Pois é, e agora uma coisa que me chamou muito a atenção, vocês que estão acompanhando as imagens em casa, é possível a gente ver que nas costas desse homem, desse criminoso aí, suspeito de ter cometido esse estupro e essa tentativa de homicídio, tem o nome de uma mulher, né, Vinícius? Coitada dessa mulher, dessa pessoa que tem o nome tatuado ali, porque que desgosto, um homem carregar o nome de uma mulher e cometer tamanha violência com outra mulher. Ô Lu, eu vou te ser bem sincero, se eu pudesse ter feito uma pergunta para ele hoje, era perguntar se ele, com o nome de uma mulher tatuado nas costas, ele não se sente de alguma maneira mais sensibilizado e acabou cometendo esse crime. Eu queria saber o porquê, sabe, de tudo isso. E a gente não sabe exatamente quem é essa pessoa que tem um nome tatuado nas costas dele. E como você mesmo disse, deve ser, se ela estiver acompanhando, deve ser um tremendo desgosto ver que ela tem um nome tatuado nas costas desse homem que é suspeito de um crime horroroso que aconteceu aqui na zona rural de Uberlândia, próximo à cidade de Uberlândia mesmo. Vamos repeti-lo? A mulher foi estuprada e também foi golpeada com facão. Inclusive, a gente entrou em contato com o Hospital de Clínicas e o estado de saúde dela é grave, ainda que durante todo o dia fosse estável. Uma mulher golpeada por facão, por um homem com facão, depois de ser estuprada. Um detalhe que chamou muita atenção, Lu, ela foi muito forte, porque ela conseguiu se rastejar até uma sede de uma fazenda próxima ali do local onde tudo aconteceu. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Vinícius. Obrigada por essas informações, porque, gente, vocês que estão chegando agora, a gente está falando de um caso que chocou toda a nossa região e não tem como a gente deixar essa história passar batida. Daqui a pouquinho você vai conferir a cobertura completa desse caso, contando como tudo isso aconteceu. A gente, inclusive, uma das nossas equipes conseguiu conversar com a filha dessa mulher, que muito abalada, muito nervosa ainda com tudo que estava acontecendo. Ela acompanhou a mãe durante todo o dia aí no tratamento médico que ela estava recebendo e o depoimento dela é emocionante. Eu quero que vocês prestem atenção só em um trechinho. Ela estava com depressão, tinha 1 ano. Semana passada ela falou que essa semana ia acabar com o último remédio do tratamento dela. Ela estava muito bem. Foi um ano muito difícil. E acontece isso. Vocês querem agora justiça? Justiça, ele tem que pagar por tudo que fez. Ele vai pagar. Nosso repórter Flávio Soares, que acompanhou aí essa primeira movimentação envolvendo esse caso, conseguiu conversar com a filha dessa vítima, a mulher que, como o Vinícius trouxe agora, ela continua internada, o estado dela é grave, inspira muitos cuidados. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse caso triste, lamentável, mas falaremos também sobre a prisão desse homem que, graças a Deus, já está atrás das grades. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso com um depoimento exclusivo aqui para a equipe da TV Paranaíba com a filha dessa vítima, tá bom? Gente, olha só, nós começamos o programa falando do caso de uma mulher de 49 anos que foi atacada hoje aqui em Uberlândia. Ela saiu para fazer uma caminhada quando foi rendida por um homem que estava armado com um facão. Essa mulher foi estuprada e depois golpeada várias vezes, com cortes profundos. Ela teve que se fingir de morta para conseguir se salvar. Hoje pela manhã, o repórter Flávio Soares acompanhou toda a movimentação e conversou com exclusividade com a filha da vítima. E o depoimento dela é chocante, olha só. A mulher de 49 anos saiu de casa no início da manhã para fazer uma caminhada no bairro Morumbi. Minutos depois, ligou para o marido pedindo socorro, mas quando ela foi encontrada, já era tarde demais. Segundo a filha da vítima, ela foi estuprada e se fingiu de morta para se livrar do criminoso que a atacou com um facão. Todo dia ela faz caminhada de manhã. Ela foi, viu um rapaz e ligou pro meu pai na hora. Eu acredito que ela suspeitou de alguma coisa. Depois ele pegou ela, machucou ela com um facão, abusou da minha mãe. Ele falou que ia matar ela, ela falou que ele não ia conseguir. Ela se fingiu de morta e socorreu a um vizinho nosso lá. Aí depois meu pai me deu a notícia que estava trazendo ela aqui, que ela tinha sido atacada. Ela tá bem, aparentemente tá bem, mas ela tá muito machucada. Um corte muito profundo. Ela
Parece que o corte da mão foi profundo, machucou, encostou no tendão. A mulher foi levada para a UAI do bairro Morumbi. Essa senhora viu quando a vítima deu entrada na unidade. Ela chegou toda machucada, com o rosto todo ensanguentado, porque parece que eles rasgaram a roupa dela tudo. Os ferimentos na cabeça e no corpo eram profundos. O estado de saúde da vítima era delicado e, por isso, ela foi transferida para o Hospital de Clínicas da UFO. A Polícia Militar prendeu o suspeito do crime a cerca de 10 quilômetros do local. Segundo a polícia, o homem tomou banho para se limpar e tentou fugir da abordagem, mas foi reconhecido pela vítima. Bom, nós estávamos durante o deslocamento, patrulhamento pela rodovia MGC 452, sentido Araxá, quando nós recebemos informação via rádio sobre o fato, sobre esse crime de estupro, onde foi passado também informações sobre o autor. E durante a nossa chegada no posto carreteiro, que é mais ou menos 10 quilômetros após o local do crime, nós deparamos com esse indivíduo ao qual havia praticado esse crime. Até então ele era um suspeito, e devido às características de que ele havia fugido em uma bicicleta, o tipo de roupa, inclusive portando a garrafa na garupeira, nós o reconhecemos. Ele chegou a negar em algum momento a autoria desse crime? Sim, após a nossa chegada ele se mostrou bastante nervoso, até tentou se esquivar, tentando ludibriar a equipe, Inclusive ele havia até se lavado antes, porque havia vestígios, de sangue nas suas roupas, E momentos antes da nossa chegada, ele havia se lavado, E a todo momento ele se negou, mas depois foi confirmado que realmente foi ele através de reconhecimento da própria vítima. A filha conta que a mãe lutava contra a depressão e estava no final do tratamento. Agora precisa vencer o trauma da violência. Ela estava com depressão, tinha 1 ano. Semana passada ela falou que essa semana ia acabar com o último remédio do tratamento dela. Ela estava muito bem. Foi um ano muito difícil. E acontece isso. Vocês querem agora justiça? Justiça, ele tem que pagar por tudo que fez. Ele vai pagar. Que situação, Que história triste. Vinícius Lemos volta a conversar comigo agora, porque o Vinícius acompanhou o momento em que esse homem chegava, na delegacia. Ele foi levado pela Polícia Militar em silêncio, Vínia? Desceu da viatura sem falar nada e foi direto lá para dentro. A gente não conseguiu ouvi-lo. Exatamente, Lu, exatamente. Aí a gente vai ouvindo o relato da filha, em relação à mãe. A mãe que passava por um período de depressão e agora tendo que passar por toda essa situação. A gente conversava com os policiais e a informação que a gente teve é que no momento em que a pessoa é presa, a polícia faz uma série de verificações. Inclusive, ele foi levado até o local onde supostamente teria estuprado essa mulher horas antes, E dessa maneira, a polícia acabou se deparando com amigos e familiares no local. E junto com esse homem, a polícia teve inclusive muito trabalho, porque obviamente todo mundo revoltado com o que tinha acontecido, sabendo que ele estava ali naquele local. Obviamente que ele ficou dentro da viatura, ele não sofreu nenhuma agressão, mas a polícia teve que trabalhar em relação a essa revolta dos amigos e também de familiares. Não é para menos, Lu? Eu imagino que todos nós, numa situação dessa, ficaríamos revoltados. É óbvio que a gente não quer que haja agressão, até porque agora ele está na custódia do Estado. Mas todo mundo fica revoltado. Com certeza, não tem como não se revoltar, não tem como a gente não sentir todas as dores dessa vítima nesse momento. Agora, infelizmente, em situações como essa é muito difícil a gente conseguir mostrar o rosto, porque eles já saem se escondendo, e algumas vezes, já saem com a camisa na cabeça, a gente não pode obrigá-los a mostrar a cara também. O que pra mim, confesso pra vocês, é o caso de grande revolta, porque quando a gente mostra a cara de pestes iguais a essa aí, esses lixos de seres humanos que estão espalhados, quando a gente não mostra a cara deles, infelizmente, muitas vítimas, possíveis vítimas, não conseguem reconhecer também. Porque, Vini, a gente está mostrando ele de costas, talvez algumas características possam soar familiares para algumas pessoas. E com essas imagens, por mais distantes ali, um pouco distorcidas que sejam, alguma vítima, outra vítima desse criminoso, também pode procurar a polícia e registrar o caso,
Exatamente, pode procurar qualquer posto da polícia, seja uma companhia, seja um posto avançado, enfim, inclusive se encontrar pela rua uma viatura da polícia, pode fazer o contato e tentar registrar o seu caso e pelo menos saber se uma violência que possa ter vindo a ter sofrido, né, essa pessoa pode entrar em contato com a polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar, na delegacia de plantão a gente tem o atendimento também dos policiais civis. Agora, Lu, eu acho que eu não posso falar em relação a isso, mas eu imagino que para qualquer mulher saber que uma outra mulher foi estuprada, agredida de certa maneira, né, e também foi uma tentativa de homicídio, e aí nesse caso, Lu, a mulher passava por um período por um caso de depressão, ela estava doente e agora vai ter que passar por mais essa situação em relação ao estupro que sofreu. Detalhe, a própria filha falou que as marcas são muito grandes, né? As feridas são muito grandes em relação aos golpes de facão que ela tomou. Isso também pode deixar algumas cicatrizes e isso também levar a qualquer tipo de trauma. E aí eu pergunto para você, Lu, você que é mulher, acho que a revolta, nesse caso, para vocês é dobrada, triplicada, enfim, muito maior, né? É terrível. Se eu falasse tudo que eu tenho vontade de falar para um homem igual esse aí, eu não ia ter programa para apresentar mais. Pelo menos aqui o Cidade Alerta Minas não ia mais ter apresentadora. Mas a gente fica revoltado, a gente fica... E eu até entendo, tá? De verdade, eu entendo a família e os amigos que têm vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Afinal de contas, o sofrimento físico a que ele submeteu essa vítima é incalculável. É uma coisa que a gente não consegue mensurar, porque só quem passou por isso sabe a dor que a gente carrega depois disso, né? A dor de um trauma que deixa aí. A gente entende essa revolta, mas o fato é que a gente realmente tem que, nesse momento, confiar na justiça e acreditar que vai ser feito alguma coisa. Porque dessa vez, nós estamos falando de um bandido que foi preso dentro do flagrante. Isso garante que pelo menos ele vai ficar na cadeia por um tempo. Por quanto tempo a gente não sabe. Por isso que é importante que a gente faça esse apelo aqui para que outras pessoas que reconheçam esse homem... Vamos falar aí o que tem nessa tatuagem, né? Eu estava evitando falar para não expor, enfim, família, mas não tem jeito não. As imagens estão aí. Está escrito Fernanda nessa tatuagem que ele tem nas costas. A gente não sabe quem é essa Fernanda. Inclusive, sinto muito por essa Fernanda, né? Que teve essa homenagem aí nas costas de um monstro. Garanto que ela não deve estar muito orgulhosa nesse momento. Mas qualquer vítima que possa reconhecer aí a tatuagem ou algum traço, qualquer pessoa que tenha sido vítima desse homem, que procure a polícia e faça o boletim de ocorrência, que faça o seu registro, porque é a garantia de que ele vai ter... Que vai existir mais materialidade nesse processo. Quanto mais denúncia, mais vítimas reconhecendo esse agressor, esse estuprador, né? Mais tempo ele vai ficar na cadeia, vai ficar longe da sociedade. Prova que ele não tem capacidade nenhuma para conviver. Lembrando que, na verdade, muito bem lembrado aqui pelo meu diretor no meu ponto, é que ele é um suspeito. Nós estamos tratando ele como suspeito porque ele vai ser condenado depois de ser julgado. O fato é que hoje ele foi reconhecido pela vítima, uma mulher que mostrou a força que ela tem nesse momento. A gente acompanhou o depoimento emocionante da filha dela, onde essa mulher de 49 anos vencia uma depressão. A gente sabe que é uma doença cruel e ela lutou ali com todas as suas forças para vencer essa doença. Estava na fase final do tratamento, já estava se sentindo bem, já estava pronta para seguir a vida longe dos remédios, né? Longe do tratamento que ela estava submetida durante um ano. E depois de todo esse processo, de toda essa luta que ela venceu, ela foi vítima de uma violência tão covarde, tão brutal como essa. Violência que vai deixar marcas físicas, né, as cicatrizes dos cortes causados pelos golpes de facão, mas mais do que isso, vai deixar cicatrizes na alma dessa senhora, dessa mulher que vai ter que ser muito mais forte a partir desse momento. Essa mulher que vai precisar do amparo médico, de todo um tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, para ela se recuperar dessa violência. E mais do que isso, vai precisar de um amparo familiar imenso. Se sentir abraçada, protegida e ficar ali junto das pessoas que ela ama. Vinícius, agora com certeza para você que acompanhou essa história, mostrar esse homem dá até um certo alívio, né? De saber que a polícia fez o trabalho e que a justiça começou a ser feita num caso como esse também.
Exatamente, Lu. Eu até tinha comentado mais cedo com alguns colegas que eu peguei esse caso meio que de trás para frente da prisão para saber os detalhes do que tinha acontecido, né? E a gente ouve, quando a gente vai descobrindo, pegando mais informações, a gente ouve o relato da filha dela e a maneira como tudo isso aconteceu e a gente sente aliviado que pelo menos preso ele foi. Ele vai responder por todo o processo, mas pelo menos ele foi preso. O suspeito já está na mão da polícia, já está na mão da Polícia Civil, o delegado de plantão muito provavelmente vai ratificar esse flagrante e a gente sabe que o trabalho foi feito. Agora ele tem que passar pela justiça e a gente sente pelo menos um alívio. Isso não vai reparar nenhum dano da família, nenhum dano sofrido por essa mulher, mas a gente sente aliviado que a justiça que a filha pediu começou a ser feita ainda hoje, poucas horas depois do fato do que aconteceu, esse fato horrível que aconteceu com essa mulher hoje na zona rural aqui de Uberlândia. Obrigada pelas informações, Vini. Só para a gente poder mudar de assunto, a gente vai atualizar o estado de saúde. Essa mulher, essa vítima, permanece internada, recebendo todos os cuidados médicos. O quadro de saúde dela ainda inspira cuidados e ela vai permanecer internada até que a equipe médica julgue que ela está apta a ir para casa. Ela teve ferimentos profundos, cortes profundos, está sendo amparada ali no HC da UFO e também acompanhada pela família que está ali prestando todo o apoio. E fica aqui o registro da nossa solidariedade a essa família, a essa mulher. E a gente deseja que vocês se recuperem o mais rápido possível, que Deus abençoe. E parabéns ao trabalho da Polícia Militar, que agiu muito rápido e deu a resposta que a sociedade precisa.